Paz, amém? Aleluia. Quantos estiveram aqui no dia 23 de abril, quando a gente começou a falar sobre a doutrina da salvação? Quem estava aqui naquela terça? Ok. Só quero fazer uma pequena retificação. Eu passei uma informação com relação à história, como o arminianismo surgiu, como surgiram os 5 pontos do arminianismo e como os 5 pontos do calvinismo fazem parte de toda essa história. Então eu passei uma informação que historicamente não foi correta. Então eu quero corrigir aqui. Eu sei que para muitas pessoas não fazem diferença, mas tem gente que está de olho em mim e eu preciso, realmente falar como a história aconteceu. Calvino era um teólogo que morava em Genebra, na Suíça, e ele tinha a teologia reformada, e até aquele momento não havia ainda os 5 pontos do calvinismo organizados como nós conhecemos. E então a teologia calvinista já estava sendo difundida. Armínio, ele era da Holanda. Eu estou falando de uma forma bem resumida. Então Armínio, ele pastoreava uma igreja na Holanda e ele começou então a refutar alguns pontos da teologia calvinista. E então, não com Calvino diretamente, mas com um outro teólogo lá da sua época. E por conta disso, ele foi para algumas reuniões, da igreja, que chamavam-se de sínodos, de concílios, e nessas reuniões Armínio, ele mostrou a sua refutação a alguns pontos dentro do calvinismo, mas era pouca coisa que Armínio refutava. Então ele faleceu e os discípulos de Armínio, pessoas que ouviram as pregações, os ensinos de Armínio, então esses discípulos de Armínio, que são chamados de remonstrantes, foram eles os primeiros a organizar os 5 pontos do arminianismo, certo? Então não foi o Armínio que organizou o arminianismo nos seus 5 pontos. Na verdade foram discípulos de Armínio. E esses discípulos, eles elaboraram um artigo, e nesse artigo tinha os 5 pontos do que chamamos arminianismo. Então foi convocado um sínodo, que é uma convenção, que é uma reunião, e no sínodo de Dort, os arminianos foram derrotados, eles foram rechaçados, e então os calvinistas elaboraram os 5 pontos do calvinismo, tá certo? Então foi assim que a história aconteceu. E no mês passado, eu passei uma informação aí no meio dessa história toda, que eu sei que não faz muita diferença para alguns, mas é importante que a gente fale exatamente como a história aconteceu, ok? Então, você que está na internet, já fiz a minha correção, Deus te abençoe. Antes de falar sobre os pontos do arminianismo, continuar, na verdade, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo, ele era um homem, Paulo era um teólogo, mas Paulo, ele era um homem que ele não era só da letra. Paulo não era um homem só de ficar escrevendo grandes tratados teológicos e só se importando com a teoria. Não, o apóstolo Paulo era um homem extremamente prático. Assim ele aprendeu do Senhor Jesus. Jesus não escreveu nada, mas viveu tudo, porque ele era a palavra, ele é a palavra, e Jesus tinha um ministério prático, e Paulo aprendeu sobre isso, a prática da teologia. Ou seja, não é apenas a gente conhecer teoria, porque teoria não muda nada, teoria não impacta ninguém. No final das contas, sabe de quem você vai lembrar? Não é de quem ensinou teologia a você, mas de quem marcou a tua vida de alguma forma. Então, eu quero dizer para todos os irmãos aqui, nós estamos estudando porque a palavra de Deus
né, nos exorta a que a gente estude a palavra. Mas mais do que teologia, nós queremos frutos, irmãos. Nós queremos que os frutos apareçam na nossa vida. Tanto que Paulo escreve o maior tratado teológico dele, Romanos. Ele escreve 11 capítulos de pura teologia. Mas se você for 12 de Romanos, 13, 14, 15 e 16, são capítulos práticos. Então, teologia só por teologia não vai mudar a vida de ninguém, não vai causar impacto na vida de ninguém. É importante a gente saber a nossa fé, né, aquilo que cremos, sim, é importante, mas o que é que isso produz na nossa vida? Quantos discípulos nós estamos fazendo? Como nós estamos impactando os nossos colegas, vizinhos? Quantas almas nós ganhamos? Entendem? Então, não é apenas teoria, mas é a prática aliada a uma teoria. Nós temos que ser ortodoxos, ou seja, gente apegado, né, à palavra, ao corpo de doutrinas deixado por Jesus e os apóstolos, mas nós temos que ser pessoas extremamente práticas. Tanto que escrevendo a Tito, ele diz o seguinte, que Deus quer que sejamos um povo zeloso e de boas obras. Diga, zeloso e de boas obras. Então é gente que sabe o que crê, é gente profundo na palavra, mas é gente de boas obras. O que é boas obras? Prática. É gente que evangeliza, que discipula, né? Que pratica as disciplinas espirituais, que controla a língua, que controla o temperamento. Isso são boas obras, que abençoa os pobres, os necessitados. Então, mais um recado, não é? Nós não só queremos teologia, nós queremos teologia com prática. Me mostre os frutos que você tem, aí eu ouço a sua teologia. Agora, sem fruto nenhum, para mim, não tem valor nem significado, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então nós queremos sim ser um povo que conhece as Escrituras, mas um povo que acima de tudo pratica as Escrituras. Amém? Então vamos lá. Vamos só fazer aqui uma rápida revisão do que vimos no mês passado. Então, soteriologia é o estudo da salvação, vem aí de duas palavras, sotério ou sotéria. Sotéria é a palavra grega para salvação, e logos, logia, estudo. Então é o campo da teologia sistemática que estuda a salvação e os aspectos que a salvação abrange. A salvação ela é muito abrangente. Então, dentro da soteriologia, nós estudamos sobre predestinação, que é diferente de eleição. Estudamos a regeneração, que é o novo nascimento. O papel do arrependimento, da fé, a redenção, são termos teológicos, mas que são estudados pela soteriologia. A justificação, a propiciação, né, a Jesus como oferta pelos nossos pecados, o preço que Jesus pagou na cruz por nós. Então, isso tudo está dentro da soteriologia. E também a questão do livre-arbítrio, da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Então, tudo isso está sendo estudado pela soteriologia. No mês passado, nós vimos sobre depravação total. Então, eu vou apenas falar de forma bem rápida. Mas, para os que não estavam aqui, né, eu quero só repetir. Nós cremos na depravação total. O calvinismo também crê na depravação total, apenas com uma pequena diferença. Então, para nós, a depravação total ela é extensiva e corruptora, e não intensiva e destruidora. Em outras palavras, o bem que havia no homem foi corrompido pela queda. Quando o homem caiu, o bem que havia dentro dele foi corrompido, mas não foi destruído. Então, há uma diferença em dizermos que o bem foi corrompido e o bem foi completamente destruído.
Então, o ser humano, ele nasce com uma propensão de pecar, com a inclinação para pecar, mas não necessariamente com a necessidade de pecar. A vontade do homem foi diminuída e não destruída. Então, nós cremos que o homem é depravado totalmente. Abra comigo lá em Romanos capítulo 3. Capítulo 3, verso 10, diz, é uma repetição do Salmo, é o Salmo 14, é uma citação aqui de Paulo do Salmo 14, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a condição da raça humana caída, depravação total. Veja o verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra versão diz, destituídos foram da glória de Deus. Então, os calvinistas e arminianos concordam que o homem é depravado totalmente. Não há bem nenhum no homem. A diferença é que os arminianos dizem que Deus deixou ainda um lampejo de livre-arbítrio no homem. O homem ainda ficou, com um pouco da imagem e da semelhança de Deus. O calvinismo diz que o homem perdeu totalmente o livre-arbítrio com a queda. E os arminianos dizem que ainda Deus deixou uma centelha, uma faísca, um lampejo da sua glória e da sua imagem e semelhança no homem. Então a vontade do homem foi diminuída, mas ela não foi destruída. Pode passar. Alguns teólogos arminianos ou calvinistas moderados, inclusive os arminianos são conhecidos assim, como calvinistas moderados. Por quê? Porque temos muita coisa em comum com o calvinismo. Entendem que se a depravação tivesse destruído a capacidade do ser humano de distinguir o bem do mal e escolher o bem antes que o mal, então teria destruído a capacidade do ser humano de pecar. Então, os calvinistas moderados ou arminianos entendem que a depravação não destruiu totalmente a capacidade do ser humano de distinguir o bem do mal. Para o arminianismo, a despeito dos efeitos deletérios do pecado, o ser humano ainda tem livre-arbítrio. Então, o que nos difere do calvinismo? Nós acreditamos que, apesar de toda a depravação, da condição caída do ser humano, dos efeitos terríveis que o pecado produziu com a queda, mas ainda o homem tem livre arbítrio. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E então Deus diz, escolhe. Escolhe. Como Deus diria, escolhe, se o homem não tivesse mais capacidade de escolher? Deus estaria dizendo uma coisa, uma mentira, fazendo apenas um teatro ali. Escolhe, mas você não pode escolher. Ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência.
Agora vamos para Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer, diga, se alguém quer. Jesus está falando de uma pessoa não regenerada, não nascida de novo, mas que decide querer segui-lo. Como é que uma pessoa decide querer se não tem livre-arbítrio? Então Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mas aqui nós temos o elemento chamado responsabilidade humana. O homem é responsável ainda por suas decisões. Então essa é a diferença entre o calvinismo e o arminianismo com relação ao livre-arbítrio. Nós cremos na depravação total do homem. O homem caído não pode salvar a si mesmo. O homem caído não tem participação na salvação. Não parte de nós a salvação. A iniciativa não é nossa, porque estamos depravados, estamos totalmente corrompidos. A iniciativa parte de Deus. Até eu ensinei aqui o mês passado, com Melquisedeque, eu não sei se você lembra. A gente fez uma encenação. A iniciativa partiu de Deus, mas Deus permitiu que no homem ainda permanecesse o livre-arbítrio, para que então a iniciativa de Deus, que nós chamamos de graça preveniente, a iniciativa de Deus toca em nosso espírito, e então nós respondemos dizendo sim ou dizendo não. Ok? Vamos ler outro texto, Apocalipse 22:17. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, diga: quiser. Então, nós cremos no livre-arbítrio, porque aqui diz: quem quiser, venha, receba de graça a água da vida. Vamos para o próximo ponto. Isso porque eu já tinha falado muito sobre depravação total mês passado. O segundo ponto do arminianismo é eleição condicional versus eleição incondicional. No arminianismo nós cremos que a eleição ela é condicional. No calvinismo a eleição ela é incondicional. Então vamos ver o que significa isso. O arminianismo defende a eleição. Deus elege, Deus escolhe segundo a presciência. Então eu quero que você abra aí comigo em 1 de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Pedro, fazendo sua saudação, ele diz que está escrevendo aos eleitos, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E agora ele vai dizer quem são esses eleitos. Aliás, como esses eleitos foram eleitos. Como esses eleitos foram escolhidos. Então ele diz, eleitos, vamos ler como está aí na Bíblia? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, o arminianismo crê na eleição segundo a presciência. O que é isso? Pré, antes, ciência, conhecimento. Um conhecimento prévio de Deus. Deus, ele é presciente. Deus não é apenas onisciente,
mas Deus é presciente. O que é isso? Ele sabe todas as coisas antecipadamente, antes que essas coisas aconteçam. Então nós cremos que Deus, na sua presciência, sabia quem aceitaria o convite da salvação e quem rejeitaria o convite da salvação. A esses que ele na eternidade viu antecipadamente que diria sim ao convite da salvação, então Deus a esses elegeu e então predestinou, porque são coisas diferentes. Eleger é escolher, predestinar é dar um destino a quem ele escolheu. Então são dois atos, certo? Eleição e predestinação. Primeiro ele escolhe, depois ele predestina quem ele escolheu. Então Deus na eternidade, ele sabia quem haveria de dizer sim ao seu convite e quem haveria de dizer não ao seu convite. Quem haveria de dizer sim, ele escolheu, ele elegeu. Então nós cremos na eleição com base na presciência. Por isso que a eleição ela é condicional. Condicional a quê? A resposta humana. Por que no calvinismo a eleição é incondicional? Porque a eleição no calvinismo é baseada na soberania de Deus. Então o calvinismo diz o seguinte: Deus é soberano, ele escolhe a quem ele quer e ele rejeita a quem ele quer. Então Deus, na sua soberania, a uns ele escolheu, esses vão ser salvos e esses vão se perder. Claro que o calvinismo não enfatiza muito essa parte aqui da reprovação, enfatiza mais a parte da eleição. Mas é claro que a reprovação está embutida, porque se Deus predestinou uns para a salvação, os outros, vai acontecer o que com eles? Condenação. Então o calvinismo diz que a eleição é incondicional, ou seja, as pessoas não têm participação. As pessoas não vão dizer sim ou não, é incondicional. Quem Deus elegeu vai ser salvo no final. Então nós não cremos na eleição incondicional. Por quê? Porque nós cremos no livre-arbítrio, que faz parte então a responsabilidade humana. O ser humano responde à oferta de Deus. Primeiro é de Deus a oferta. Nós nunca podemos dizer que a salvação iniciou conosco, porque isso é pelagianismo, isso é heresia, certo? Que é inclusive uma das acusações que os calvinistas fazem dos arminianos, é que nós somos pelagianos. Você nem sabia disso, mas é o que muitas vezes é dito. Por quê? Porque alguns arminianos dão a entender que a salvação partiu de nós. Não fui eu que disse sim. Sim, mas antes de você dizer sim, Deus tomou a iniciativa e a graça dele te alcançou. E quando a graça de Deus te alcançou, ela te capacitou a dar uma resposta. Sim ou não. Então, essa é a base da doutrina arminiana. E aí a eleição, então, ela é condicional, baseada na presciência. Ou seja, Deus elegeu, Deus escolheu, Deus elegeu, tanto faz, de antemão, por isso que é presciência, os que receberiam a salvação pela fé. Isto é, pessoas que responderiam livremente, aqui está a diferença também, é uma resposta livre, de maneira positiva, à graciosa oferta de salvação. Pode passar. Então, a predestinação, neste caso, é a determinação, é um decreto de Deus para salvar, por intermédio de Cristo, todos os que livremente respondam à oferta divina da graça livre ao se arrependerem do pecado e crerem em Cristo. Então, eleição vem primeiro e em seguida, então, predestinação. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus e então predestinados, eu e você fomos predestinados à salvação. Ok? Por quê? Porque aqui diz que é uma determinação de Deus salvar
os que livremente respondem à sua oferta. Então essa palavra livremente é chave aqui. Por quê? Porque na eleição incondicional do calvinismo não há essa liberdade. As pessoas serão salvas porque já foram predestinadas. Elas não dirão sim, elas não dirão não, elas sempre dirão sim. Os predestinados sempre dirão sim. Então não é livre. Só uma coisa livre é livre quando ela pode dizer sim e ela pode dizer não. Se ela só pode dizer sim, olha, Cristiane, eu te dou liberdade de escolha, mas você só pode escolher preto. É liberdade de escolha? Não é. Por quê? Porque eu já disse o que ela iria responder. Ok? Pode passar. Próximo termo do calvinismo em contraste com o arminianismo. No arminianismo nós cremos em uma expiação ilimitada. O calvinismo crê na expiação limitada. O que é isso? Expiação aqui com X não é o verbo espiar, olhar, certo? O verbo espiar, de olhar, é com S. Expiação com X é o preço que Jesus pagou lá na cruz. Ele expiou com X os nossos pecados. Jesus foi o bode expiatório. Lembram lá do Antigo Testamento que tinha o bode expiatório? Eram 2 bodes, né? Um bode, ele era morto, e o outro colocava a mão sobre ele, impunha as mãos o sumo sacerdote, declarava os pecados do povo sobre aquele bode e soltava ele no deserto. Inclusive tem aí uma seita herética que diz que aquele bode que carregava os pecados para o deserto era o diabo. Como é que o diabo vai carregar pecado do povo? O diabo coloca pecado no povo, ele não tira pecado. Então, isso é heresia. Os 2 bodes, o que morreu e o que foi para o deserto, representam a obra da cruz. Então, o bode expiatório, o que é isso? O que levou a culpa, o que levou o pecado. Então, o que é expiação ilimitada? No arminianismo, Jesus morreu por todos. Isso é ilimitado. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Isso é ilimitado. No calvinismo, não. Jesus morreu pelos eleitos. Por isso que é limitado. Jesus só morreu para aqueles predestinados, eleitos e predestinados. Porque o pensamento é o seguinte: Jesus não ia desperdiçar o seu precioso sangue com gente que não presta e que ia dizer não a ele. Jesus só morreu pelos eleitos. Por isso que a expiação é limitada para o calvinismo. Para o arminianismo, não. Então vamos lá. Expiação geral e limitada não significa salvação geral. Cuidado. Isso. Vamos ter muito cuidado. Por quê? Porque algumas igrejas estão descambando para o universalismo. O que é universalismo? Jesus morreu por todos, Jesus morreu pelo mundo inteiro, então todo mundo vai ser salvo. Queridos, vamos ter cuidado, inclusive com um movimento hoje dentro das igrejas evangélicas, chamado de supergraça, ou hipergraça. A hipergraça está pregando o seguinte: Jesus já perdoou todos os pecados na cruz, inclusive os que você ainda vai pecar, então você pode pecar, porque já foi perdoado. E muita gente está caindo nesse engano. Você não precisa mais se arrepender dos pecados, porque Jesus já perdoou. Isso é o extremo do universalismo. Claro, ainda tem um universalismo ainda mais extremo. Qual é? O universalismo absoluto, que diz o seguinte: no final até o diabo vai ser salvo. Existem universalistas
que dizem isso. Então não confunda expiação ilimitada ou expiação geral com salvação geral. Não. Denota a expiação geral do pecado adâmico. Veja, Adão e Eva pecaram, e nós chamamos isso da queda. Esse pecado, que nós chamamos de pecado original, é o pecado adâmico. Então Jesus, ele morreu na cruz para pagar o preço da culpa do pecado de Adão. Então é uma expiação geral. Nós acreditamos na salvação de crianças que morrem antes de alcançar a idade da razão ou despertamento da consciência. Nós acreditamos que crianças são salvas se elas morrerem antes da idade da razão. A gente hoje não tem como determinar quando uma criança atingiu a idade da razão ou o despertamento da consciência. Isso está cada vez mais diminuindo. As crianças estão cada vez mais inteligentes e espertas. Em 1900, lá do tempo da vovó, crianças de 10 anos, de 11 anos, eram muito bobinhas ainda, muito inocentes. Mas você pega aqui um Abner da vida, ele é muito inteligente. Ele sabe mais coisas do que muita gente de 50, 60 anos. Por quê? Porque a informação está chegando com uma velocidade maior. Então a idade da razão das crianças está diminuindo. Eu vou arriscar, não é nada da Bíblia, tá? Inclusive, os que estão me ouvindo, não me acusem de heresia, certo? Mas eu tenho que ser irônico às vezes, né? Melancólico é assim, é sarcástico, né? Eu chuto que a idade da razão de uma criança está hoje por volta de 5, alguns 6. Por isso nós precisamos evangelizar nossas crianças. Por quê? Porque se elas morrerem sem Cristo, já com o despertar da consciência, elas serão condenadas. Agora, se uma criança morre antes de alcançar a idade da razão, ela é salva. Por que ela é salva? Porque Jesus levou na cruz os pecados de Adão, os pecados adâmicos. Então a expiação, ela é geral nesse sentido. Então uma criança, ela é salva por causa da obra de Jesus na cruz. Estão entendendo? Uma pessoa me mandou uma pergunta essa semana: pastor, alguém que nunca ouviu falar de Jesus, um adulto que nunca ouviu falar de Jesus, essa pessoa, ela é condenada ao inferno? Sim. É uma resposta dura, às vezes a gente não entende, a gente quer dar um jeitinho, mas não existe salvação se não for por intermédio de Jesus. Então, se uma pessoa adulta, ela morre sem conhecer a Cristo, mas era um índio lá no meio da Amazônia, uma tribo isolada, que não sabe o que é Bíblia, que nem escrita tem, não importa, irmãos. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Porque se um índio lá no meio da Amazônia, o que acontece é que Deus também fala pela natureza, Deus fala pela consciência. Se aquele índio lá, ele buscar a Deus, mesmo do jeito dele, Deus de alguma forma se revelará a ele. Os céus proclamam a glória de Deus. A consciência é a parte de Deus no homem. Agora, se alguém morrer sem conhecer a Cristo, essa pessoa, ela foi condenada. O deficiente mental depende da categoria. A Bíblia diz que os loucos não errarão o caminho. Então, se é um deficiente mental de nascença, eu acredito que ele está coberto pela expiação ilimitada.
Agora, se ele ficou louco depois, que aí acontece casos e casos de loucura, não é? Mas em Isaías, se não me engano, 35, depois eu vou procurar aqui a referência, diz que nem os loucos errarão o caminho. Então, nesse sentido, eu acredito que existem pessoas que nasceram com uma severa deficiência, elas não têm razão, elas não têm consciência e elas se enquadram então como se fossem crianças, ok? Mas aí depende do caso. Eu não estou dizendo aqui que todo louco é salvo automaticamente, tá? Isaías 35:8. Então, pode passar. A obra expiatória é ilimitada porque se refere ao pecado. Vamos ler lá em João, Evangelho de João 1:29. João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que expia, tira o pecado do mundo, paga o preço da culpa do pecado do mundo. Agora vamos para Levítico, fazer aí um paralelo com sacrifícios levíticos. Levítico 4:16 e o 23. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. O sangue do novilho. Esses sacrifícios, eles são Levítico 4:16. E agora vamos ler. Aliás, aqui é capítulo. Então é o capítulo inteiro. Desculpem, queridos. Eu entendi aqui como se fosse 2 pontos, mas não. Aqui é o capítulo 4 inteiro. Você vai ver sacrifícios aqui de diferentes tipos. Sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, sacrifícios pelos pecados de toda a congregação, sacrifícios pelos pecados de um príncipe, sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. Agora, Levítico 16. Temos o dia da expiação, que eu falei do bode, dos 2 bodes. Aqui são os capítulos. E então, Levítico 23. Em Levítico 23, nós também temos o dia da expiação. Então, Jesus é este cordeiro lá de Levítico capítulo 4. Jesus é o cordeiro morto no dia do dia da expiação, o bode que era enviado ao deserto no dia da expiação. Jesus é. Então aqui é o ato de tirar o pecado em potencial. Mas é diferente de redenção. Lembra dos termos que eu falei no início? O que é redenção? Redenção é quando o sacrifício de Jesus se aplica diretamente a uma pessoa. Eu fui redimido. Isso é redenção. Eu fui resgatado. Jesus pagou o preço do meu resgate. A palavra para redenção é a palavra resgate, pagamento. Então vejam, de uma forma geral, Jesus morreu por todos, mas Jesus não salva todos. Vou repetir, Jesus morreu por todos. Cremos que a expiação, ela é ilimitada, mas Ele não salva todos. Ele só salva aqueles que creem. Então a redenção é limitada, mas a expiação é ilimitada. Então, a obra redentora é limitada porque se refere ao pecador. A redenção diz respeito à salvação concretizada de modo eficaz na vida de cada um de nós. Quando falamos de expiação ilimitada, nós estamos falando de Jesus pagando pelos pecados do mundo inteiro. Mas quando eu falo de redenção, eu estou dizendo que Jesus pagou o preço da minha vida. Eu estou falando que
A salvação foi concretizada para mim. Eu que era pecador, Jesus me redimiu. São sinônimos: redimir, resgatar, remir. Ok? Nós podemos usar essas três palavras para a mesma ação de Jesus. Então, para nós, salvos, Jesus, além de expiar os nossos pecados, Ele nos redimiu. Então, para a gente passar adiante, expiação ilimitada, mas redenção limitada. Coloque o próximo. Segue-se que, para os arminianos, a expiação precede, vem antes da redenção. Então, primeiro Jesus, Ele paga, Ele expia os pecados do mundo, e então acontece a redenção na vida daqueles que creram. Visto que sem expiação pelo sangue não há perdão de pecados, abra aí comigo em Levítico 4, 35. Levítico 4, 35. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Se não houvesse derramamento de sangue, não havia perdão de pecados. Então Jesus expiou o pecado do mundo, para que todos os que crerem sejam redimidos. Uma vez que todos pecaram, lemos lá em Romanos 3:23. E Deus amou a todos os pecadores. O que é que diz João 3:16? Porque Deus amou o mundo. Aí seria expiação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é expiação. Mas o versículo continua: para que todo aquele, aí é redenção, todo aquele que nele crê. Outra coisa, algumas pessoas querem dizer que porque Deus amou o mundo, aí eles dizem que Deus amou a igreja, Deus amou os eleitos. Isso é você forçar, eu ia dizer estuprar o texto grego, para dizer que a palavra cosmos se refere à igreja ou eleitos. Não tem como. Deus amou o cosmos de tal maneira. Não tem como você pegar a palavra cosmos e dizer que Deus amou os eleitos. Cosmos em todo o Novo Testamento é mundo. Mundo se referindo a mundo habitado, habitantes do mundo. O que João escreveu é: porque Deus amou os habitantes do planeta Terra. É isso. O texto grego não permite dizer que ali era só Deus amando os eleitos, para que aqueles dos eleitos que crescem tivessem a vida eterna. Nenhum estudioso em grego jamais vai permitir que essa aberração seja feita com a palavra cosmos. Certo? Vamos para Romanos 11:32. Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A palavra aí, panta. Paulo usa uma palavra, existem várias formas no grego, declinações, só com aula de grego que você poderia entender,
Mas quando ele usa a palavra todos aí, ele está englobando uma totalidade. Porque alguém pode dizer, não, todos aqui é cada um individualmente. Mas, dependendo de como Paulo escreveu, a palavra que ele usou, isso pode significar uma totalidade. E é, aqui nesse caso, o mundo todo. Desejando que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Tem alguns textos que os calvinistas não têm como refutar. Por mais que tente forçar para dizer que é os eleitos, os predestinados apenas, o texto grego não deixa. Olha aí, 1 Timóteo 2,4. Vamos ler o 3 e o 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Aí alguém quer forçar aí e dizer, o qual deseja que todos os eleitos sejam salvos. É impossível isso. Você forçar o texto, ele não está dizendo. Homens aí é homens no sentido genérico, é humanidade. Toda a humanidade seja salva e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, repetindo, nós cremos que a expiação ela é geral, ela é ilimitada, porém a redenção ela é limitada só para os que creem. Pode passar. Mas a salvação só se realiza eficaz e efetivamente, eficácia e qual é a outra palavra? Eficiência. Eficácia e eficiência, ou seja, a salvação ela é eficaz e eficientemente na vida do pecador quando este crê no Redentor. Então, potencialmente, Jesus morreu pelos pecados do mundo todo. Agora, esta salvação se torna eficaz na vida daquele que creu. Entendem, irmãos? O que é uma coisa potencial e o que é uma coisa se tornar eficaz na vida de alguém? O remédio foi feito para todos. Ok? Vamos usar essa analogia. O remédio, o pecado é uma doença e o remédio foi feito para todos. Mas o remédio só se torna eficaz quando você toma. Vamos ler então João 5:24. Nós vamos terminar nesse ponto, viu? João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, ouvir e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aí tem a palavra crer. Não é apenas quem ouve e crê, então a salvação se torna eficaz e eficiente na vida desse que creu. Romanos 5:19. Como são muitos textos, a gente vai terminar aqui. E em junho a gente encerra a soteriologia. Só vamos ter mais um Tadel teológico sobre salvação. Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Está dizendo aí todos se tornarão justos? Não. Pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então a salvação ela é limitada.
Hebreus 5 agora. Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se, se você puder grifar essa frase, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para quem Jesus se tornou o autor da salvação eterna? Para quem obedece. Então não é para o mundo inteiro. Hebreus 5, 8 e 9. Se a redenção, não a expiação, tá? A expiação a gente crê que é ilimitada. Mas se a redenção fosse limitada em sua extensão, o universalismo seria bíblico, visto que o Senhor Jesus provou a morte por todos os homens. Nós não cremos no universalismo, irmãos. Não cremos. Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Eu não vou ler aqui, são muitos textos, tá? Mas os textos vão mostrar que Jesus morreu por todos os homens. Vamos ler alguns. Vamos ler João 1,9. Vamos ler só 3 aqui, tá? Mas eu acho que ainda dá um tempinho, tem alguns minutos, dá para a gente ler. João 1,9, vamos lá, rapidinho, a gente termina com esses textos aqui. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então Jesus veio para iluminar todo homem. Todo homem será iluminado? Não. Tito 2,11. Esse eu estava lendo essa semana. Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça a todos os homens. Agora vamos para 1 João 2, versos 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Preste atenção no 2. E Ele é a propiciação. Ele é a oferta pelos nossos pecados. Diga nossos. Diga pelos eleitos. Diga eu sou eleito. Mas ele diz, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Assim, para você ter que distorcer isso aqui e dizer que Jesus só morreu pelos eleitos, vai ter que rasgar esse versículo aqui, porque João deixa bem claro, não somente por nós, os eleitos, mas também pelos do mundo inteiro. Aí ele seria redundante, por nós os eleitos e também por os pecados de todos os eleitos. Alguém dizer, não, João está meio perturbado, né? Repetindo a mesma coisa. Ele deixa claro, Jesus é a propiciação pelos pecados dos eleitos, mas também pelos do mundo inteiro. 1 Timóteo 2, nós já lemos, não vou repetir, que ele quer que todos sejam salvos. Hebreus 2, 9. E a gente encerra com esse porque Romanos 11, 32 nós já lemos. Hebreus 2, 9. Esse também é bem interessante. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, preste atenção agora no final, pela graça de Deus, provasse a morte só pelos eleitos. Não. Provasse a morte por todo homem. Então eu creio que isso é suficiente para nós pararmos aqui. E próximo mês eu vou falar novamente um pouquinho sobre a graça preveniente.
que eu já tinha falado mês passado, graça preveniente versus a graça irresistível, e o último ponto, que é a segurança em Cristo versus perseverança dos santos. Alguém pode perder a salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre? Então esse último ponto vai responder isso, ok? Vamos ficar em pé para a gente orar. Como tem gente que tem muito cuidado para não receber a glória para si, toda glória seja dada ao Senhor. Todo aplauso